Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria que nos reunimos mais uma vez no nosso canal A Verdade da Fé Católica, hoje, para continuarmos aprofundando sobre a nossa fé, o símbolo dos apóstolos, a nossa profissão de fé. Já postamos na playlist o capítulo 4º, terceiro artigo do símbolo, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Esse artigo já foi feito na íntegra a leitura dele. Tem 3 vídeos disponíveis, 3 vídeos disponíveis na playlist. Também já fizemos um vídeo sobre o capítulo 3º, segundo artigo do símbolo. E em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Estou preparando mais 2 ou 3 vídeos para concluir também esse segundo artigo do símbolo. E logo no início, vou começar hoje, com a graça de Deus, a parte primeira do catecismo, o capítulo 1º, da fé e do símbolo da fé. Porque é fundamental, não sei se você já tem consciência disso, não é a quantidade de livros que nós lemos que nos trazem o conhecimento da verdade católica. É escolher aquilo que de fato é essencial, que faz parte de forma inequívoca da nossa fé. Porque muitos leem, escutam e têm dificuldade de assimilar o que se deve acreditar, o que se deve professar, qual é a nossa fé. Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos professar a verdadeira fé. Por isso que o catecismo já começa com a profissão de fé. Os 12 artigos, nós, pela graça de Deus, já concluímos um dos artigos, iniciamos um outro e hoje estamos também já fazendo um apanhado geral dessa primeira parte do catecismo. Deus abençoe você, esse conteúdo tem a força de cura, de libertação, de exorcismo, que Deus te abençoe, te fortaleça, desperte em você o interesse de conhecer a fé católica. Não se iluda com dezenas, centenas de livros, de artigos, de pregações, de ensinos, que, se pensarmos bem, em nada contém a verdadeira doutrina e a verdadeira fé católica. Essa estante que está aqui atrás de mim não é para fazer teatro que ela está vazia. O que eu tenho de conteúdo está aqui na minha frente, numa mesa, aqui do meu lado, numa estante pequena. Não vou dizer para você que para sermos católicos precisamos ter uma biblioteca. Isso é ilusão, é uma ilusão diabólica. Inclusive, já que tocamos nesse assunto, vou dizer para você aquilo que o próprio Papa Clemente XIII, temos vários vídeos na playlist sobre a In Dominico Agro, só você procurar a playlist desse documento do Papa Clemente XIII que você vai ver. Nós não podemos nos iludir que é a quantidade de livros que nós temos, até porque nós podemos correr o risco de estarmos alimentando, de fato, o erro, a heresia dentro de nós, e não a verdade da fé católica. Os ensinamentos inequívocos estão contidos no Catecismo Romano. Lendo o Catecismo Romano, eu já tenho acesso à interpretação correta de toda a Sagrada Escritura, de toda a Palavra de Deus. Quantas vezes eu passei dias aqui preparando 3, 4, 5 páginas, e dentre essas 5 páginas são dezenas de citações bíblicas dentro do real contexto que ela foi escrita. Não interpretando de acordo com a minha conveniência, com a minha razão, com o meu entendimento. Mas a palavra de Deus foi escrita para ser interpretada de acordo com a guardiã fidedigna da palavra de Deus, que é a Santa Igreja. Não é essa que se apresenta como igreja, até porque se nós fôssemos de fato conhecedores da fé católica, não ficaria essa palhaçada de saber se é papa, se não é papa, se é missa, se não é missa, se é igreja, se não é igreja. Basta ler aquilo que foi ensinado pelos papas de todos os tempos, aquilo que está no Catecismo de Trento, aquilo que foi definido pelos concílios, que fica evidente, claro, que não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela pode ter o nome de igreja, pode se servir das estruturas físicas da igreja,
pode apresentar-se homens como representantes de Deus, mas na verdade eles são inimigos de Deus porque negam a fé católica. A quem nós queremos servir? Aos homens ou a Deus? A verdade ou a mentira? Aquilo que é conveniente para nós ou de fato aquilo que levou muitos homens, mulheres e crianças a darem sangue, a darem a sua vida para defender, para guardar, para professar a verdadeira fé católica? Nós não podemos nos dizermos católicos negando aquilo que foi ensinado por 2000 anos. Nós não podemos dizer que amamos o Papa desprezando aquilo que os papas ensinaram por todos os tempos. Isso é uma loucura, isso é ridículo, isso é inaceitável. Aqueles que dizem que aconteça o que acontecer, estou e estarei em comunhão com Bergoglio, porque ele é o representante de Deus. Ele é representante de Deus coisa nenhuma, porque ele está rompido com a cátedra de Pedro. E não é possível estar fazendo as vezes de Cristo, ensinando o erro e a mentira, porque o corpo de Cristo é incorruptível. A igreja é o corpo místico de Cristo, é a esposa dileta do Senhor. Não podemos brincar com coisas sagradas, com coisas santas. Essa forma de agir, esse conformismo, ele não vem de Deus, ele vem do demônio, porque o demônio se coloca no templo de Deus e se apresenta como se fosse Deus para ser obedecido e adorado. Não podemos nos enganar. Nós não podemos pensar que vale a pena continuar em comunhão como se essa comunhão fosse comunhão com a cátedra de Pedro. Nós precisamos estar em comunhão com a cátedra de Pedro. Só existe uma cátedra, só existe uma fé. Essa fé que nós professamos aqui pelo símbolo dos seus 12 artigos, que queremos pouco a pouco ir trazendo para você a importância de professar a verdadeira fé católica. Olha o que diz o Papa Clemente XIII. Sucede também algumas vezes que a ilusão diabólica facilmente se oculta em erros disfarçados pelas aparências de verdade, como também um leve acréscimo ou troca de palavras corrompe o sentido da verdadeira doutrina. Assim é que a profissão de fé, em lugar de produzir a salvação, leva por vezes o homem à morte, em virtude de alguma alteração que sutilmente lhe tenha sido feita. Nós não podemos querer aprofundarmos, se aprofunda tanto que, ao invés de ir para o céu, acaba indo para o inferno. Nós precisamos conhecer o que é básico, o que é essencial, o que é fundamental para a nossa salvação. Quantas vezes eu gastei finais de semana, gastei milhares de horas lendo, e essa literatura não me fez ter o discernimento nem de distinguir o que é a fé católica. Isso não é só comigo que aconteceu. Isso acontece com muitas pessoas, tanto que eu vou trazer daqui a pouco um documento do Papa Gregório XVI Mirarivus, condenando esse tipo de literatura perversa, perniciosa, pestilenta, a palavra que ele usa. E olha que continua o Papa Clemente XIII, Naim Dominico Agro. Finalidade desse catecismo. Devemos, pois, afastar os fiéis mormemente, em primeiro lugar, acima de tudo, sobretudo. Devemos, pois, afastar os fiéis, acima de tudo, os que forem de engenho mais rude ou simples, desses escabrosos e apertados atalhos, por onde mal se pode firmar pé, nem andar sem perigo de queda. Não devem as ovelhas ser levadas às pastagens por caminhos não trilhados. Por isso, não devemos expor-lhes opiniões singulares de doutores, embora católicos. Veja bem o que ele está dizendo, Sua Santidade Clemente XIII. Não devem as ovelhas ser levadas às pastagens por caminhos não trilhados. Por isso, não devemos expor-lhes opiniões singulares de doutores, embora católicos, mas unicamente aquilo que tem o sinal inequívoco e certo de verdadeira doutrina católica, a saber, universalidade, antiguidade e consenso doutrinário. Então, se nós nos perdemos em tantos livros, tantos padres, cada um ensina uma coisa diferente, tantos que se apresentam como bispos, que o bispo tal disse isso, é missa sim, é a igreja católica sim, o concílio é sim algo de Deus, tem muita coisa boa. Uma pessoa que fala isso,
ela já está totalmente possessa das heresias, do espírito maligno que foi derramado sobre essa situação que aconteceu de 62 a 65, só que esse espírito maligno já estava sondando a igreja desde muitos séculos, com a Revolução Protestante, com a Revolução Francesa, com o Sínodo de Pistoia. Estou preparando um documento muito importante sobre uma bula do Papa Pio VI, sobre esse Sínodo de Pistoia que foi condenado, o americanismo, tudo aquilo que todas essas desgraças, essas revoluções não conseguiram, o Concílio Vaticano II conseguiu, porque nesses outros tempos haviam papas para condenar o erro, para ser essa barreira entre a verdade e a mentira. Algo o detinha, esse algo que detinha a proliferação do mal, sempre foi o papado e a igreja. Por isso que eles se infiltraram na igreja, por isso que eles fizeram tudo aquilo que nós estamos aí hoje colhendo as consequências dessa infiltração e da ignorância das coisas divinas. E olha o que continua dizendo o Papa. Além do mais, não pode o vulgo subir ao monte, do qual desce a glória do Senhor, como vem a perecer, se para haver ultrapassa certos limites. Devem os guias, aqueles que conduzem, que dirigem, que mostram um caminho, devem os guias, vou começar novamente, além do mais, como não pode o vulgo subir ao monte, do qual desce a glória do Senhor, como vem a perecer, se para ver ultrapassa certos limites, devem os guias e mestres marcar ao povo balizas para todos os lados, de sorte que a exposição da doutrina não vá além do que é necessário, ou sumamente útil para a salvação. Assim os fiéis também obedecerão ao preceito do apóstolo, não saibam mais do que convém saber, e sabê-lo com moderação. A palavra citada aqui, quando fala do qual desce a glória do Senhor, é a passagem de Êxodo 19, versículo 12. Diz assim: fixarás ao redor limites ao povo, e lhe dirás: guardai-vos de subir ao monte, ou de tocar a sua base. Se alguém tocar o monte, será morto. Então sempre houve necessidade de balizas. O que interessa para nós é a universalidade, a antiguidade e o consenso doutrinário. Tudo isso foi desprezado pelo Concílio Vaticano II. Por isso que o Concílio Vaticano II é algo satânico. Por isso que Bergoglio disse: quem não aceita o Concílio Vaticano II está fora da igreja. Por quê? Porque o que ele fala tem que se fazer o contrário. Para você ser católico, você precisa renunciar ao Concílio Vaticano II. Uma vez que se renuncia ao espírito herético do Concílio Vaticano II, automaticamente 6 falsos pontífices caem. A falsa igreja cai. Porque o que sustenta a ação do demônio na mente das pessoas é essa doutrina satânica do Concílio Vaticano II. Isso não é exagero da minha parte. Eu estou dizendo com toda a convicção e com toda a autoridade que vem do magistério daqueles que nós oferecemos mais de 140 vídeos, praticamente 150, somente sobre encíclicas dos papas. Não estou aqui me aventurando num canal para dar a minha opinião pessoal. O que nós estamos oferecendo é aquilo que foi o magistério dos papas, aquilo que foi parte da doutrina católica, aquilo que fez parte do ensinamento dos sucessores de São Pedro, dos sucessores dos apóstolos, da tradição apostólica. Então é muito sério o que está acontecendo. Todos esses males que têm acontecido é por causa da ignorância das coisas divinas, das coisas sagradas. Precisa repetir novamente aquilo que São Pio X disse também. Esse documento In Dominico Agro, ele precedia e foi introduzido 200 anos depois do Concílio de Trento, pelo Papa Clemente XIII, dando uma ordem para que as pessoas fundamentem a sua fé católica naquilo que está no compêndio de toda a doutrina católica. Por que você acha que foi escrito por 18, 19 anos pelos bispos reunidos em concílio?
de Trento, por causa da Revolução Protestante, que questionou as verdades de fé. Porque depois, no século XX, o Papa São Pio X fez um outro catecismo de perguntas e respostas totalmente em consonância com aquilo que foi ensinado no Catecismo de Trento, para facilitar o entendimento das pessoas. E por brincadeira, esse pseudo Karol Wojtyla, Joseph Ratzinger fizeram a mesma coisa. Um promulgou um catecismo cheio de heresias, que aqueles que se dizem cheios do Espírito Santo, tem uns padres aí, bispos, alguns que têm milhões de pessoas assistindo, que mostram o catecismo amarelinho como se ele fosse um defensor da fé católica. Porque canta bonito, porque prega bonito, ensina o erro, marionete na mão do demônio. Porque Deus não inspira ninguém a ensinar o erro. Ninguém em sã consciência que conhece o mínimo da fé católica promove o catecismo de um homem perverso como foi João Paulo II. E eu digo isso não é com mágoa no coração, com ressentimento, porque eu acho pouco provável que alguém que esteja assistindo, e isso não é prepotência e arrogância da minha parte, tenha lido tantas coisas de João Paulo II como eu li. Inclusive, transcrevi várias vezes o catecismo promulgado por ele, várias das suas encíclicas eu não só lia, mas transcrevi em cadernos para assimilar cada vez mais esse conhecimento, pensando que era a doutrina católica. Então, tome muito cuidado com os livros que você lê, tome muito cuidado com as pregações que você escuta, com esses canais que se dizem católicos e ficam defendendo o indefensável. Considerar que esses últimos 6 foram papas é um pecado grave contra Deus, contra a honra do papado, contra a cátedra de Pedro. Isso não é brincadeira, não é brincadeirinha de criança. Não, existe um papa sim e nós não confiamos em homens, confiamos em Deus. O papa é o vigário de Cristo, é o cabeça visível da igreja, é o príncipe dos apóstolos, é o sumo pontífice. Esses homens não destruíram o papado porque a forma que eles encontraram de destruir é de ridicularizar, de fazer com que as pessoas desprezem os ensinamentos, que virem um verdadeiro caos, a verdadeira torre de Babel, onde ninguém se entende. É esse o objetivo deles. Então eles vão cada vez mais ridicularizando, fazendo com que as pessoas se dividam diante de um falso pastor que não promove a comunhão, a unidade, mas promove a discórdia, o erro, a mentira, a confusão. É uma vergonha alguém se dizer católico e reconhecer os últimos 6 como papas. Isso não é opinião pessoal minha, é uma vergonha. Deve ser porque a sua estante está cheia de livros. Se a sua estante tivesse pelo menos a doutrina católica, tivesse pelo menos as encíclicas dos papas, você não estaria ensinando o erro e nem aprendendo o erro. Porque gastou dinheiro, jogou dinheiro fora. E muitos também colocam livros lá atrás só para impressionar as pessoas. Na verdade, nunca leram nada. É só para fazer de conta que tem sabedoria. Eu desprezo esse tipo de sabedoria e Deus muito mais. Porque a sabedoria divina, a sabedoria que vem dos altos, não depende da quantidade de livros. Depende da busca da verdade. E a verdade está no compêndio de toda a doutrina católica. Olha o que diz o Papa. A debilidade das almas de que resultam os maiores males provém principalmente da ignorância das coisas divinas. Tanto o Papa Clemente XIII como o Papa São Pio X falam a mesma coisa, da ignorância das coisas divinas. Anos e anos ouvindo pregações, massageando o nosso sentimento. Isso também não sou eu dizendo. Esse massagear aí vem também do Papa São Pio X, que diz assim: é muito frequente que floridos discursos, recebidos com aplauso de numeroso auditório, só sirvam para afagar o ouvido, não para comover as almas. Em contrapartida, o ensino catequético, conquanto simples e humilde, merece que se lhe apliquem essas palavras que disse Deus por Isaías. Esse canal não é para trazer afago aos seus ouvidos.
Esse canal é para comover a tua alma. Porque eu já fui afagado por mais de 30 anos e isso não me trouxe a verdadeira fé católica. Já participei de encontros que duraram até 10 dias, 2 semanas, mas isso não comoveu a minha alma, só afagou os meus ouvidos. Olha o que diz o Papa. É muito frequente que floridos discursos, recebidos com aplauso de numeroso auditório, só sirvam para afagar o ouvido, não para comover as almas. Em contrapartida, o ensino catequético, conquanto simples e humilde, merece que se lhe apliquem essas palavras que disse Deus por Isaías. O que disse Deus por Isaías? E assim, como desce do céu a chuva e a neve, e não voltam mais para lá, mas embebem a terra, e fecundam-na, e fazem-na germinar, a fim de que dê semente ao que semeia, o pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não tornará para mim vazia, mas fará tudo o que eu quero e produzirá os efeitos para os quais a enviei. Cita o Papa Isaías 55, 10, 11. Você está entendendo que nós não podemos perder nosso tempo com esses que só sabem ensinar o erro, que as pessoas estão esperando quantos anos? Já passaram-se 60 anos e até hoje não compreenderam ainda o que o concílio quis dizer. Para que existe um concílio e um sínodo, você sabe? Para clarificar as coisas, para deixar claro, explícito o que deve ser professado, o que deve ser condenado, o que deve ser acolhido como verdade de fé. O concílio não existe para você subentender algo. Não tem como acontecer ambiguidade em um concílio. Ele existe para retirar as ambiguidades. Esse concílio Vaticano II ele é tão satânico que ele só trouxe ambiguidade. Tem pessoas que dizem, não, nós precisamos de 50, 100. Eu ouvi dizer já até 200 anos para compreender o concílio, porque eles querem que todo mundo vá para o inferno, professando uma fé falsa, a promiscuidade aumentando, ridicularizando a fé católica, ridicularizando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ridicularizando a Santíssima Virgem Maria, que não tem um Papa verdadeiro para cancelar essas N aparições falsas, porque tem para condenar as verdadeiras. Isso eles fazem bem. Aquilo que é verdadeiramente católico está sendo excomungado, porque o mal não suporta comunhão com o bem. Essas atitudes de pluralismo religioso, tudo isso é uma ofensa ao Deus único e verdadeiro. E tem outros que já vão por outro caminho. Esses primeiros, a ligeireza, do afagar os ouvidos. E o Papa diz outra coisa aqui. O mesmo juízo se há de fazer daqueles sacerdotes que, para melhor expor as verdades da religião, publicam eruditos volumes. São dignos, certamente, de grande elogio. Quantos, porém, são os que consultam obras dessa índole e tiram dela o fruto correspondente ao labor e aos desejos de seus autores? O caboclo tem dezenas de livros, compêndios, e o Papa está dizendo aqui, o mesmo juízo se há de fazer daqueles sacerdotes que, para melhor expor as verdades da religião, publicam eruditos volumes, são dignos certamente de grande elogio. Quantos, porém, são os que consultam obras dessa índole e tiram delas o fruto correspondente ao labor e aos desejos de seus autores? Ninguém. É tão profundo que ninguém alcança, que desviou-se da verdade católica, porque Jesus é simples. Jesus é extremamente simples, ensinava em parábolas os mistérios, os grandes mistérios de nosso Senhor. Mas o ensino da doutrina cristã, bem feito, jamais deixará de aproveitar aos que o escutam. Quando nós estamos lendo isso aqui, isso está recheado de unção, de graça, da verdadeira graça. Por isso que costumo dizer com muita convicção que esses documentos têm a força de cura, de libertação, de exorcismo. Por que que tem?
porque não volta sem produzir o seu efeito, porque é a palavra do sucessor de São Pedro, é a palavra da igreja, é a palavra de Deus. Deus é luz, e onde Deus está, se dissipa as trevas. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vou continuar aqui nessa parte, que introdução breve, de 25 minutos, mas vou ler sim a parte primeira do Catecismo, capítulo 1º, Catecismo dos Párocos, redigido por decreto do Concílio de Trento e publicado por ordem do Papa Pio V. É breve, 2 folhas. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a sua face resplandeça sobre a sua vida. Nunca pense que é perca de tempo ouvir a verdade da fé católica. Quanto à fé, necessidade. Das divinas escrituras, o termo fé admite várias significações. Aqui vamos falar daquela virtude pela qual assentimos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. Esse assentimos é consentimos, anuímos, autorizamos, outorgamos, aceitamos. Nas divinas escrituras, o termo fé admite várias significações. Aqui vamos falar daquela virtude pela qual assentimos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. Ninguém terá justo motivo de duvidar que esta fé seja necessária à salvação. Mormente, em primeiro lugar, acima de tudo, sobretudo, por estar escrito que sem fé não é possível agradar a Deus. Isso está em Hebreus 11:6. Página 87 do Catecismo Romano. Ninguém terá justo motivo de duvidar que esta fé seja necessária para a salvação. Mormemente, por estar escrito que sem fé não é possível agradar a Deus. Uma pessoa que tem fé não reconhece um herege como o Papa. Uma pessoa que tem fé sabe distinguir a voz de Deus e a voz do lobo. Uma pessoa que tem fé, ela não se deixa enganar por falsos pastores. Por que as pessoas têm se deixado enganar por falsos pastores? Porque nós não fomos formados na verdadeira doutrina católica. Se tivéssemos sido formados na verdadeira doutrina católica, esses homens já teriam sido desmascarados desde o primeiro momento. Mas nós fomos conduzidos à verdadeira ignorância das coisas divinas. Acabei de ler Acerbo Nimes, do Papa São Pio X, In Dominico Agro, do Papa Clemente XIII, dizendo que a boa semente é a doutrina católica. Se nós não guardarmos a doutrina católica, que é a boa semente, vai acontecer aquilo que o Papa Clemente XIII diz, aqui, ó, bem no iniciozinho. Se por preguiça, incúria nossa, falta de cuidado, de zelo, por desleixo, negligência, a sementeira ficasse abandonada, o inimigo do gênero humano poderia espalhar cisânia de permeio, enquanto os obreiros dormissem a bom dormir. Por conseguinte, no dia da ceifa, mais erva haveria para queimar ao fogo do que trigo para guardar nos celeiros. É isso que tem acontecido. Esses que dizem faça chuva ou faça sol, estão em comunhão com Bergoglio. Você se tornou advogado do diabo. Você não sabe mais o que é doutrina católica, porque uma vez que se coloca em comunhão com um falso pastor, você está rompendo com os verdadeiros pastores. Há uma ruptura com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma ruptura com o sangue de Jesus e o sangue dos mártires, porque a fé que eles professaram não é essa fé ensinada a partir de 1958 e a partir do Concílio Vaticano II. É outra fé. E o magistério foi ignorado, foi rejeitado, foi desprezado, foi solapado, foi pisoteado. Que ignorância de alguém com esse zelo sem discernimento. Romanos capítulo 10, versículo 2. Esse povo tem um zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento. Não sabe distinguir a voz de Deus e a voz do diabo. E abraça o diabo como se fosse Deus e despreza a Deus como se fosse o diabo. Isso é muito sério o que tem acontecido. Acolher esses ensinamentos é desprezar 2000 anos de martírio, de sangue, que foram sementes de novos cristãos. Não estou aqui trazendo minha opinião pessoal.
Basta, chega de tanta mentira, de tanto engano, de tanta falsidade, de tantas pessoas conduzindo as ovelhas de Deus pelo caminho da morte, da destruição, do inferno, do abismo, da condenação eterna. E muitos pregando fidelidade àquilo que não é possível ser fiel à mentira. De Deus não se zomba. É uma grande brincadeira com as coisas santas. Aqueles que deveriam estar levantando a bandeira da verdade, levantam a bandeira da mentira, pregam o conformismo das pessoas. Não podemos nos enganar. Olha o que diz sua santidade no campo do Senhor, em Dominico Agro, cuja cultura nos cabe dirigir, pelo agrado da divina providência, nada requer tão atenta vigilância, nem tão zelosa perseverança, como a guarda da boa semente nela lançada. Noutros termos, a guarda da doutrina católica que Jesus Cristo e os apóstolos legaram, deixaram por herança, passaram de mão em mão e confiaram ao nosso ministério. Tudo isso para que você entenda que sem fé é impossível agradar a Deus, sem a verdadeira fé, sem a comunhão com a cátedra de Pedro, estando em comunhão com a verdade de Deus. Essa igreja ela não é a igreja de Jesus porque ela nega a apostolicidade da igreja, ela nega a verdade. Isso está também, já trouxe várias vezes, na página 168, por conseguinte, olha como é que todos os ensinamentos estão interligados. Comecei a falar do primeiro artigo, já remete para São Pio X, já remete para Gregório XVI, já remete para Clemente XIII, já remete para todos os papas, o magistério verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo. Quando desprezamos o magistério dos papas, estamos desprezando a ação do Espírito Santo. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Atribuir a Deus as coisas do demônio ou atribuir ao demônio as coisas de Deus é um pecado contra o Espírito Santo. Renuncie esse vínculo com esse instrumento diabólico que foi o Concílio Vaticano II. Você não está rompendo com a Igreja Católica. Você está rompido com a Igreja Católica se você insiste em estar em comunhão com quem rompeu a comunhão com a verdade católica. Quando você aprende, já trouxe esse documento em 3 vídeos do Papa Paulo IV, o Papa julga e não é julgado por ninguém. Tem pessoas que interpretam, como interpretam errado a Bíblia, interpretam também a doutrina errado. Quando Deus fala, através do Papa Paulo IV, que o Papa julga e não é julgado por ninguém, ele está falando que a verdade ensinada por todos os papas, o magistério que nasceu do coração, da profissão de fé de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não pode ser negado, porque a verdade não pode se colocar contra a verdade, porque a verdade é o próprio Deus. João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o Papa não julga e não é julgado por ninguém, desde que ele esteja unido à cátedra de Pedro. Se ele está rompido com a cátedra de Pedro, ele é um simples herege, um cismático, um verdadeiro inimigo de Deus, um charlatão. A comunhão, a força do papado está na comunhão com a cátedra de Pedro. Isso é o básico da fé católica. Me desculpa falar com veemência. Isso é dogma. Tem 4 vídeos ou 5 da Pastor Eternos no nosso canal. É o dogma. Pastor Eternos número 13. O Papa não foi constituído para trazer novidades, mas para guardar o depósito da fé. Estão tratando as pessoas de acordo com a ignorância que elas têm. Por isso que o Papa Gregório XVI, o Papa Pio IX e o Papa Leão XIII mandaram imprimir o documento da maçonaria, da Alta Vendita, que eles disseram que queriam um Papa conforme o coração deles, ou seja, conforme o coração do demônio. Mas para que tivessem um Papa conforme o coração do demônio, precisaria de uma sociedade depravada, digna de receber um Papa do demônio. E a sociedade que nós vivemos hoje é essa sociedade, que assiste um canal totalmente satânico, que promove consagrações públicas ao demônio na sua tela de televisão, e essas pessoas assistem depois quer ter discernimento se é Papa ou não é Papa, se é missa ou não é missa,
se é igreja ou não é igreja, não consegue distinguir nem o que assistir dentro da própria casa, vai conseguir distinguir se é Deus ou o demônio? Nós precisamos romper com aquilo que não vem de Deus, porque à medida que nós rompemos com aquilo que não vem de Deus, nós começamos a ter o discernimento acertado. Aquilo que eu dizia no início, Mirário-vos 16, olha o que diz. Olha o que diz o Papa Gregório XVI, no primeiro documento, que é o seu plano de governo, no número 16. Mas bem, outro foi o sistema empregado pela igreja para exterminar a peste dos maus livros desde o tempo dos apóstolos, os quais lemos queimaram publicamente quantidades enormes desses livros. Atos 19. Deixa eu pegar aqui para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo também 19. Olha o que diz. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz, rompendo, queimando aquilo que não estava de acordo com a verdade ensinada pelos apóstolos. Por isso que a igreja, se ela não é apostólica, ela não é a igreja católica. Por conseguinte, esta é uma nota que devemos apresentar como muito segura para distinguir a igreja verdadeira de qualquer igreja falsa. Catecismo Romano. Estou preparando um vídeo sobre esse artigo, ó. Artigo 9 do símbolo, creio na Santa Igreja Católica. Extraordinário. Minha esposa criou um canal no Telegram, onde ela já postou o PDF desse Catecismo Romano. Não precisa gastar dinheiro comprando. Muitos que estão vendendo aí estão mais querendo promover os seus bolsos do que a glória de Deus, porque vendem o catecismo certo e ensinam a fé errada. E olha o que diz, a verdade da igreja também a conhecemos pela sua origem, que a graça da revelação faz remontar aos apóstolos. Com efeito, a doutrina da igreja não é recente, nem aparece como novidade, mas é a mesma que os apóstolos já pregavam outrora, e que se espalhou como um germe por toda a superfície da terra. Portanto, ninguém pode duvidar que as ímpias opiniões dos hereges ficam muito longe da crença da verdadeira igreja. O Concílio Vaticano II está muito longe da crença da verdadeira igreja. Os documentos de Ângelo Roncalli, de Montini, de Albano Luciani, de Carol Wojtyla, de Joseph Ratzinger, de Bergoglio, não tem nada de católico. Não sou eu que estou dizendo isso. Compare os ensinamentos e você mesmo chegará a essa conclusão. Portanto, ninguém pode duvidar que as ímpias opiniões dos hereges ficam muito longe da crença da verdadeira igreja, por serem contrárias à doutrina que a igreja sempre ensinou, desde os tempos dos apóstolos até a presente data. Logo, para que todos pudessem saber qual é a igreja católica, foi por inspiração divina que os padres acrescentaram ao símbolo a palavra apostólica, para que se possa distinguir a verdade da mentira. Então, quando você diz que o Papa julga e não é julgado por ninguém, como eu já trouxe 3 vídeos sobre esse documento de Paulo IV, ele só tem esse critério de nos julgar se ele está unido à cátedra de Pedro, porque quando Pedro fala, é Deus que fala através de Pedro. E quando um Papa legítimo fala, ele governa na pessoa de Pedro. Pedro nunca deixou as chaves da igreja. Isso é doutrina católica. Isso está na Pastor Eternos. Isso está na Satis Cognitum, do Papa Leão XIII. Isso está em praticamente todos os documentos dos papas, quando eles começam o seu primeiro documento. Falo-vos na pessoa do apóstolo Pedro. Leão falou, Pedro falou por Leão. Agatão falou, Pedro falou por Agatão. Aqui Clemente XIII falou, Pedro falou por Clemente XIII. São Pio X falou,
Pedro falou por São Pio X. Agora você ter coragem de falar para mim que Francisco falou e Pedro falou pela boca de Francisco de Bergoglio, de Carol Wojtyla, ensinando diferente do que os apóstolos professaram, a ruptura com a cátedra de Pedro, isso é uma ignorância, isso é um castigo de Deus pelo orgulho e pela vaidade. Não enxergar isso é porque a pessoa é orgulhosa, é prepotente, é arrogante, é porque a pessoa só quer status, dinheiro, mostrar um falso conhecimento. Porque se nós fôssemos de fato católicos, nós já teríamos destituído esses falsos pastores e exigido verdadeiros pastores, porque o que cabe a um papa é guardar o depósito da fé. Ninguém está atrás de novidades, nós queremos a verdade que sempre foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e passada para os apóstolos, como guardiões da fé. Ide, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É uma brincadeira reconhecer pessoas dessa estirpe como sucessores de São Pedro, sucessores dos apóstolos. E continuo aqui, provavelmente então encerro com essa palavra de Gregório XVI, mirare-vos, número 16, mas bem outro foi o sistema empregado pela Igreja para exterminar a peste dos maus livros desde o tempo dos apóstolos, os quais lemos queimaram publicamente quantidades enormes desses livros. São Pio X criou censores em cada diocese e pedia que os bispos nomeassem pessoas bem ortodoxas, conhecedoras da verdade, para não permitirem que fossem, que não permitissem que fossem publicados livros que fossem contrário à fé católica. O Papa São Pio X dizia que os bispos expulsassem dos seminários aqueles que tivessem vestígio de modernismo, que ensinassem o erro, que brincassem com as coisas sagradas. Basta você ler os documentos que estamos aí já há meses postados no nosso canal. Vai lá, Pacente Dominis, vai lá outros documentos que não me recordo o nome de cabeça, mas já estão gravados no nosso canal. Aqui não é alguém que está chutando, eu estou dizendo que lemos na íntegra os documentos, não pegamos de forma seletiva. Olha o que diz. Mas bem, outro foi o sistema empregado pela Igreja para exterminar a peste dos maus livros, desde o tempo dos apóstolos, os quais lemos queimaram publicamente quantidades enormes desses livros. Não está fazendo falta nenhuma. Eu só não vou mexer aqui no celular, porque está meio improvisado aqui o que segura o celular, mas a estante vai até o teto, não tem livro nenhum. E a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem do alto, vem pelo conhecimento da verdadeira doutrina católica. A doutrina católica é uma grande libertação. A profissão de fé, o creio, o símbolo dos apóstolos, é uma oração de exorcismo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, que se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria. Deus de Deus, luz da luz. Você vai rezando, proclamando essa oração. É uma oração de libertação. Eu aconselho você todos os dias rezar o símbolo niceno-constantinopolitano, professar a sua fé. Isso faz com que o mal seja dissipado da nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que eles combatem com a fé. Quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? É a fé que eles combatem. Esses pseudos papas gostam de brincadeira, gostam de se reunir com todas as religiões, gostam de escarnecer-se do Deus Todo-Poderoso. Você estar em comunhão com Bergoglio é você estar se escarnecendo de Deus, é você estar ridicularizando o Deus Criador do céu e da terra, como se Deus fosse submisso aos homens. É o homem que precisa ser submisso a Deus. O papado existe pela submissão a Deus. Se você pegar essa palavra da escolha de São Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. O que ele disse? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Logo depois, poucos versículos depois, começou a brincar com as coisas santas. O próprio Pedro, antes de Pentecostes, o que ele ouviu? Afasta-te, Satanás, porque esses pensamentos não são os meus pensamentos. A base, a pedra da igreja é Jesus, satis cognitum.
Pedro só é pedra na pedra que é Jesus. A verdadeira pedra é nosso Senhor Jesus Cristo. Então o papado se fundamenta na pedra verdadeira que é Jesus Cristo. Pedro não é pedra isoladamente, ele só é pedra na pedra que é Jesus. Isso é doutrina católica, temos 3 vídeos desse documento Satis Cogito no nosso canal. Se o vídeo está com som baixo, se está com som alto, escute do jeito que está. É melhor escutar a verdade com dificuldade do que a mentira com facilidade. Nós precisamos acordar enquanto é tempo. Quando a gente fala com veemência, não é por desequilíbrio, é por zelo às coisas de Deus, porque a nossa alma corre risco. Nós não temos 2 chances. Nós não podemos morrer, passar por essa vida e não professarmos a verdadeira fé. O demônio não quis destruir a igreja exterminando, fazendo com que ela desaparecesse. Ele quis destruir a igreja apresentando uma falsa igreja sem a sacralidade, sem o respeito para com Deus, para as pessoas pensarem que estão unidas à verdadeira barca de Pedro e, na verdade, estão num Titanic que vai afundar a qualquer momento. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela é indestrutível, ela é intocável. Essa barca não afunda, mas a barca de Francisco afunda, porque não é a barca de Deus. Não é a barca da Igreja Católica, porque essa barca não traz a verdade ensinada por 2000 anos. Nós precisamos ultrapassar o muro do Concílio Vaticano II. É como se fossem as muralhas de Jericó. Muita ação de Deus para derrubar essa muralha. Por isso que eles como que canonizaram o Concílio Vaticano II, porque eles sabem que uma pessoa que renuncia ao Concílio Vaticano II, ela se desvencilha das amarras do diabo. Todos esses padres aí, os mais doutos, inteligentes, esses que têm canais com milhares de seguidores, todos eles são escravos do demônio porque eles não romperam com o Concílio Vaticano II. Enquanto não se rompe com o Concílio Vaticano II, não se adere à verdadeira fé católica, porque com Deus não se brinca. Não existe hermenêutica da continuidade. Por isso que Francisco não é pior do que Bergoglio. Desculpa, Bergoglio não é pior do que Karol Wojtyla, do que Joseph Ratzinger, do que Montini. Os outros foram piores do que eles, do que esse que se apresenta tão explicitamente como inimigo de Deus. Os outros foram muito mais inimigos de Deus, porque eles estavam muito mais próximos da verdade e negaram essa verdade. Destruíram o verdadeiro rito católico. Destruíram os documentos da igreja, canonizaram os 16 documentos heréticos do Concílio Vaticano II. Então só cabe uma coisa para esses documentos: lixo. Mas bem, outro foi o sistema empregado pela igreja para exterminar a peste dos maus livros, desde o tempo dos apóstolos, os quais lemos queimaram publicamente quantidades enormes desses livros. Atos 19 e 19. Estou lendo Miraribus, número 16. Basta ler as providências tomadas a tal propósito no Concílio Lateranense, V, e a Constituição que publicou Leão X, nosso predecessor de feliz memória, para que aquela imprensa que foi saudavelmente descoberta para o aumento da fé e para a propagação das boas artes, não fosse dirigida a fins contrários, trazendo dano e prejuízo à saúde dos fiéis de Cristo. Olha o que diz agora Sua Santidade. Do mesmo modo agiram os padres tridentinos, tanto que para aplicar o oportuno remédio ao que fosse inconveniente, danoso e mísero, emanaram aquele altíssimo decreto sobre a preparação do índice dos livros, nos quais fossem encontrados doutrinas malsãs, doentias, entorpecidas, malsãs e impuras. Clemente XIII, nosso predecessor de feliz memória, em sua encíclica sobre a proscrição de livros nocivos, diz, olha o que diz Clemente XIII, já li esse documento, estou me preparando para gravar um vídeo. Convém combater valorosamente pelo que exige tão grande tarefa e exterminar de todas as formas o pernicioso e mortífero acúmulo de tantos livros nocivos. Vou ler novamente. Não guarde documento do Concílio Vaticano II na sua casa. Não guarde documentos, livros desses padres que se dizem aí doutos carismáticos, que são verdadeiros inimigos de Deus. Não digo que são culpados. Podem ser inocentes úteis, mas alguns são mais úteis do que inocentes.
Convém combater valorosamente pelo que exige tão grande tarefa e exterminar de todas as formas o pernicioso e mortífero acúmulo de tantos livros nocivos, pois nunca se retirará a matéria dos erros até que os impuros elementos da maldade não desapareçam nas chamas. Não dê para ninguém. Eu lembro quando eu tinha centenas de livros separados para jogar fora, pensei até em doar. Na mesma hora li novamente esses documentos e disse, eu não posso doar o que não presta para mim, não presta para os outros. Se é veneno para mim, é veneno para os outros. Não vou nem vender, nem doar. Só serve para cinza, para o lixo, para o fogo, para o lixo depois de queimado. Encerro esse vídeo de hoje lendo isso aqui. Convém combater valorosamente pelo que exige tão grande tarefa e exterminar de todas as formas o pernicioso e mortífero acúmulo de tantos livros nocivos, pois nunca se retirará a matéria dos erros até que os impuros elementos da maldade, não desapareçam nas chamas. Partindo, pois, dessa constante solicitude com a qual esta Santa Sé Apostólica sempre buscou condenar os livros perigosos e suspeitos, e de distanciá-los das mãos dos fiéis. Revela-se quanto seja falsa, temerária e ultrajante a mesma Sé Apostólica, bem como fonte de grandes males para o povo cristão, a doutrina dos que não só rejeitam como grave e oneroso a censura dos livros, mas também chegam a tão audaz malignidade que a declaram até contrária aos princípios, contrária ao papado, à Santa Sé, à doutrina, à verdade. Então só tem um caminho para esse tipo de literatura, o fogo. Que Deus nos abençoe, que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria possamos professar a verdadeira fé católica. É impossível ser católico em comunhão com Bergoglio. É impossível ser católico estando em comunhão com um rito ilegítimo, ilícito, preparado por Aníbal Buggini. Isso não é opinião pessoal minha. É impossível ser católico, desprezando o magistério dos papas até Pio XII. Não estou desconsiderando tudo o que aconteceu em todos os pontificados, mas a fé foi preservada. Mesmo que a igreja tivesse corroída por dentro já no tempo de Pio XII, mas a fé ainda era professada. Não se pregava ainda liberdade religiosa. Estava já se armando o bote para que, com a morte dele, os inimigos tomassem o poder. E foi o que aconteceu. Que Deus possa nos dar sabedoria, discernimento. Não esteja em comunhão com os demônios. Não quero que tenhais comunhão com os demônios. Ou quereis despertar a ira de Deus. Não sou o dono da verdade, mas eu trago para você que acompanha esse canal, o que a igreja sempre ensinou. Se estão interpretando de forma errada e falando que nós precisamos estar em comunhão com o Concílio Vaticano II, faça aquilo que você quiser. Eu não estou apontando o meu caminho, eu estou apontando o caminho da Igreja Católica. E a Igreja Católica não ensina o erro. A Igreja Católica não conduz à perdição eterna. Ela é a arca da nossa salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Até concluo lendo a questão da infalibilidade da igreja. Muitos estão sendo conduzidos pelo espírito do demônio porque estão na igreja errada. Essa não é a igreja católica. É mais fácil o Papa ser Papa da igreja do anticristo do que da igreja de Cristo. Se Francisco é Papa, então ele é Papa da igreja do anticristo. Então ele está pregando uma comunhão com o erro, com a mentira. Então quando você participa de uma missa nova e lá o padre está publicamente em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, com o Bispo diocesano, você está renovando a sua comunhão a um próprio anticristo e ao seu representante, não a Deus. Eu quero estar em comunhão com os papas que ensinaram a verdade. A cátedra de Pedro é uma coisa, o Papa é outra. Se ele rompe com a cátedra, ele perdeu a unção como Saul perdeu a unção. Só que eles nunca tiveram a unção, porque eles nunca foram papas da igreja verdadeira. Porque eles já eram excomungados e já estavam planejando há séculos essa tomada de poder.
Que Deus te abençoe. Escute esse artigo 9º do símbolo, creio na Santa Igreja Católica, constituída sob a direção do Espírito Santo. Essa igreja é a única que não pode errar no ensino da fé e da moral. Todas as outras, porém, que se arrogam o nome de igrejas, caem fatalmente nos erros mais perigosos quanto à fé e aos costumes, porque são guiadas pelo espírito do demônio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Pio X, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.